Oi pessoal, hoje a gente tem um tema bem doloroso para poder falar, que é a violência obstétrica, né? É um tema que tem sido muito recorrente nos noticiários, na nossa vida, nas nossas experiências, no nosso cotidiano, na verdade. E é um tema que tem sido muito questionado, né? A gente, por exemplo, a gente não tem efetivamente hoje uma legislação que fale sobre isso. Mas a gente já tem diretrizes nacionais que falam sobre o que pode ser enquadrado como violência obstétrica. O que a gente tem feito hoje quando a gente vive esse tipo de violência? Antigamente a gente se silenciava porque a gente entendia que um médico nunca faria algo que fosse danoso ao nosso corpo. Então, inúmeras mulheres passaram por manobra de Chrysler, por exemplo, que é aquela coisa de se sentar na barriga para forçar que a criança saia. Ou várias crianças nasceram através de fórceps, que é aquele aparelho que é praticamente um aparelho de tortura que puxa a cabeça da criança. Eu tinha um primo, por exemplo, que nasceu de fórceps. Então, isso gera um dano absurdo para a mulher. Várias mulheres, por exemplo, passaram por aquele corte, né? Que é episiotomia, que é um corte perverso e que ainda tem médico que diz assim: ah, esse corte vai ser gostoso, porque na sua próxima relação você vai estar virgem de novo com seu marido. Só que o que a gente está falando é que, mais uma vez, a gente está dizendo que o corpo da mulher, infelizmente, é colocado como um corpo que deposita crianças. Parece que o nosso corpo não vale absolutamente nada. E eu gosto de falar sempre disso porque, pra mim, né, enfim, e pra várias mulheres, que somos mulheres gordas, por exemplo, que somos mulheres negras, esse tipo de violência obstétrica é ainda pior, né? Eu tenho, por exemplo, traço de anemia falciforme e eu tive pré-eclâmpsia, né? No final da gravidez eu tive um aumento de pressão arterial absurdo. E aí eu tive que fazer todo o processo, né, de monitoramento na hora do parto, enfim. E aí é muito louco, porque, por exemplo, eu, com anestesia, eu tive que me ajudar, mesmo com a hack, eu tive que me ajudar a passar para outra maca, porque tinham duas enfermeiras que não aguentavam me carregar para colocar nessa outra maca. Então, e para além disso, né, esse processo de tipo, o médico chega dentro da enfermaria ou do quarto e ele pega no seu peito como se o seu peito fosse uma extensão do bebê. Ele não pede permissão para tocar no seu peito para saber se você tem leite. A cobrança que a gente sofre depois de tudo isso, os riscos, por exemplo, dessa mulher que pare ou perde o bebê, da cobrança da sociedade. Então a gente precisa falar de violência obstétrica de uma forma muito real e de uma forma muito viva entre nós, porque todas nós já vivemos algum tipo de violência nesse processo da gravidez. Hoje no Brasil a gente vive uma epidemia de cesáreas. Então hoje a gente não tem escolha. Tem médicos que dizem: no meu plantão de 12 horas eu faço 20 cesáreas, eu faço 30 cesáreas. Isso pra eles é dinheiro, cada parto desse é dinheiro. E um parto normal significa dizer: não, eu não vou ter final de semana, eu não vou ter feriado, porque essa mulher pode me ligar a qualquer momento. Eu ouvi isso de várias pessoas, várias mulheres que estavam grávidas no período que eu estava, que diziam que estavam buscando um médico para fazer a sua gestação e conseguir ter um parto normal, e os médicos diziam: ah, vai ter que pagar por fora, viu? Pelo plano de saúde não vai, no SUS, pra você chegar, você vai ficar horas lá na maca sofrendo e colocando e injetando medicação pra você sentir ainda mais dor e estimular essa contração. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de parto humanizado, o pessoal fala: nossa, mas quando vocês falam assim, fica parecendo que parto nunca foi humanizado. Mas o que a gente tem visto no parto hoje não é humanização. E por isso que quando a gente fala dos partos humanizados, com presença de doulas, com esse processo de poder parir na água, numa banheira, num espaço mais livre, e que de fato esse parto é esperar o tempo do seu corpo e o tempo do bebê, aí a gente, óbvio que a gente vai vincular isso à humanização, que a gente infelizmente não tem no sistema de saúde. Então a gente precisa dialogar sobre isso, a gente precisa pensar que não dá pra gente não ter direito de escolha. E quando a gente já não pode escolher o tipo de parto que a gente quer ter, quando nos é imposta uma cesárea, porque o médico precisa fazer 30 cesáreas no dia, isso já é violência obstétrica. Quando a gente sofre num momento que deveria ser bom, num momento que deveria ser interessante e legal, quando a gente ouve, por exemplo, uma enfermeira ou um enfermeiro dizer: na hora que fez foi gostoso, né? Tá gritando de dor por quê? Que presepada é essa? Não, não precisa de acompanhante não. Pra que acompanhante? A sala já tá cheia. Não, a gente precisa começar a pensar numa outra perspectiva. A gente tem que conhecer os nossos direitos. Porque quando a gente não conhece os nossos direitos, a gente está fadada a sofrer algum tipo de violação sem saber que aquilo é violação. E quando a gente começa a dialogar sobre violência obstétrica, a gente começa a entender que, nossa, eu também passei por isso. Nossa, questionaram que a maca não ia me aguentar porque eu era pesada demais. Nossa, não conseguiram me puxar desse jeito. Ah, tocaram no meu peito sem a minha permissão. Me questionavam que eu não tinha leite, que eu era irresponsável, que eu não estava amamentando. Todo esse processo de questionamento, a gente começa, quando a gente conversa entre nós, a gente começa a entender
que isso é mais comum do que a gente imagina. Que as mães da gente passaram por isso, que as avós da gente passaram por isso e que inúmeras mulheres até hoje passam por isso. E aí a gente precisa, todos os dias, estar em roda, estar em discussão, estar em diálogo, para entender o quanto os nossos corpos são violentados, mas o quanto a gente tem de direitos para questionar. A gente precisa gritar, a gente precisa levantar a nossa voz. Mas a gente só faz isso quando a gente conhece nossos direitos. Então o que eu quero deixar aqui é um recado. Primeiro que a gente não pode ser silenciado diante da violência obstétrica. A gente tem o Ministério Público que a gente pode denunciar. Segundo, nenhum médico é Deus. A gente não pode se silenciar, não só diante da violência obstétrica, mas do absurdo. E que a gente pense enquanto feministas, pense enquanto mulheres que defendem direitos humanos, que ele praticou violência contra mim e ele pode praticar contra outras. Se não respeitar os nossos corpos, não vai ter a próxima geração desse país. Então respeitem os nossos corpos, respeitem os nossos direitos e respeitem as nossas escolhas de ter ou não ter filho. E se a gente tiver, respeite o nosso espaço, os nossos direitos e tenham cuidado com as nossas vidas. É disso que a gente precisa falar, é disso que a gente precisa discutir todos os dias com a gente, com as meninas novas que têm parido e com todas as pessoas que querem seguir por um caminho da maternidade. É isso que a gente precisa dialogar. Dia 7 de outubro, voto 50-13, lá na Crisóstomo. Até o próximo vídeo.